Quando a gente pensa em casamento, a gente pensa em festa de casamento, em convite, lembrancinha, paleta de cores, mas tem toda uma parte burocrática que precisa ser pensada antes desse grande dia. Hoje nós vamos conversar aqui no canal sobre tudo que você precisa saber para marcar o seu casamento no civil, quais são os regimes de bens que você precisa escolher para que esse dia aconteça também. Então vai ser um papo bem agradável, mas hoje nós vamos falar sobre casamento no civil. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Fernandes da Évora Cerimonial e eu tenho recebido muitas noivas me perguntando quais são os procedimentos para realizar o casamento no civil. Com quanto tempo é necessário ir antes ao cartório de registro civil para fazer o pedido da habilitação de casamento? Quais são os documentos necessários para o casamento no civil? Com quanto tempo antes? Quantas testemunhas são necessárias para o casamento civil? Todas essas perguntas eu vou responder nesse vídeo de hoje, então fica comigo até o final porque ele é bem importante e você vai precisar de todas essas dicas para poder realizar o seu casamento no civil. Bom, primeira coisa, o que é o casamento no civil? O casamento no civil nada mais é do que um contrato firmado entre duas pessoas que, manifestando esse desejo de formar uma família e de se casarem, perante um juiz vão dizer sim e aí vão assinar esse contrato. Então, serão declarados casados. Então, o casamento civil nada mais é do que um contrato que você e o seu noivo futuramente vão assinar perante um juiz para se tornarem uma família. O próximo passo, eu recomendo para os meus noivos que com pelo menos 90 dias antes da data que vocês querem se casar, vocês compareçam a um cartório de registro civil mais próximo à cidade de vocês, para vocês verificarem quais são os documentos necessários para que vocês possam casar. Pode variar de cartório a cartório, mas normalmente são solicitados documentos básicos. Porém, se você é de outra cidade e vai casar aí na cidade que você está residindo atualmente, pode ser que você precise de uma atualização dessa documentação. E isso pode demorar alguns dias. Então, se você ficar muito pertinho da data oficial do casamento, pode ser que não dê tempo de você marcar a data do casamento. Por isso, eu sugiro que a sua primeira visita ao cartório seja de, no mínimo, 90 dias antes da data original do seu casamento. A princípio, os documentos necessários que vocês vão ter que ter em mãos para levar até o cartório é o RG, a certidão de nascimento e o seu comprovante de endereço. Para as pessoas que já foram casadas e hoje são divorciadas e vão casar novamente, vocês precisam levar a verbação do divórcio. Então, esses são os documentos que nacionalmente são solicitados, mas pode ser que o seu cartório peça aí um documento a mais, caso seja necessário. Por isso, essa antecipação de 90 dias, porque caso você não tenha o documento, é bom você ter tempo para poder providenciar. Feito essa checagem de documentação, vocês vão comparecer ao cartório e vai ser feita uma verificação se vocês estão livres para poder efetivamente marcarem essa data. Então, vocês vão até o cartório, eles vão fazer uma averiguação para ver se está tudo ok com vocês. E aí sim, vocês vão poder dar entrada na documentação do casamento civil. Estando os documentos todos em ordem, o cartório faz os proclamas do casamento, afixa isso num lugar bem visível, e público no cartório e também divulga na imprensa local. Se dentro de 15 dias ninguém manifestar nada contra esse casamento, então presta atenção aí no que vocês estão fazendo, hein? Então, se durante 15 dias ninguém aparecer lá e falar eu sou contra esse casamento e tiver tudo certo, aí sim vocês estão aptos para daí então, na data estipulada por vocês e marcada no cartório, vocês vão até lá para poder realizar a cerimônia de casamento civil. Existe um tipo de casamento civil que é chamado de diligência. O que é isso? Nada mais é do que o casamento civil que você não quer realizar dentro do cartório. Você quer realizar no espaço de eventos, ou então você vai realizar na igreja, e aí que a gente chama de casamento com efeito civil. Mas você precisa mesmo assim ir ao cartório da sua cidade, agendar, verificar se toda a documentação está correta. Mas existe essa possibilidade de você não casar dentro do cartório de registro civil. Você pode casar no espaço de eventos ou na igreja que você escolher. Um item muito importante que vocês precisam pensar.
No ato de dar a entrada no cartório para realizar o seu casamento civil, vocês precisam levar 2 testemunhas. Não tem problema se for 2 homens, 2 mulheres ou um casal. Eles não precisam ser casados, vocês só precisam levar 2 pessoas que sejam maiores de 18 anos. Não pode ser pai e mãe, tá bom? Tem que ser um amigo, um parente, mas tem que ser maior de 18 anos e estar junto com vocês no ato para poder assinar essa primeira ida ao cartório. Então, são 2 testemunhas para que vocês possam marcar a data do casamento, tá bom? Não esqueçam disso. Aí a pergunta que não quer calar. Todas as noivas querem saber quantos casais de padrinhos eu levo no dia da cerimônia civil. Eu vou contar para vocês que a sala em que é realizado a cerimônia de casamento civil, ela não é grande, é uma sala pequena. O que o cartório pede para que você leve mais 2 testemunhas? Não precisam ser as primeiras que foram lá assinar com vocês, podem ser outras, mas as premissas são as mesmas. Não pode ser pai e mãe, precisam ser maiores de 18 anos e podem ser 2 homens, 2 mulheres, podem ser um casal ou não. Tá? O importante é que tenham 2. Ah, errou, mas eu queria levar mais gente. Não tem problema. Você pode levar outros padrinhos. Eles vão assinar apenas como participantes lá da cerimônia. Tem cartório que nem pede a assinatura deles, mas eles podem sim estar lá junto com vocês, pertinho, simbolizando aí mais casais de padrinho. Então, a quantidade de pessoas que você vai levar, você só se certifica com o cartório se vai caber dentro da sala que vocês vão estar, porque as salas normalmente não são muito grandes. Então, vamos fazer um geralzão aí de tudo que eu falei até agora. Você pode casar diretamente no cartório de registro civil da sua cidade. Esse é mais conhecido como casamento civil. Você pode também casar fora do cartório, seja num espaço de eventos, num restaurante. Esse casamento é chamado de casamento por diligência, que é fora do cartório. E tem o casamento religioso com efeito civil, que é quando você casa em uma igreja e lá na igreja vai ser presidido por um padre, por um juiz, por um pastor habilitado para realizar o casamento com efeito civil. Então é o religioso com efeito civil. São essas 3 formas que você pode se casar no civil. Bom, agora vamos entender como é que esse contrato vai funcionar. Que nada mais é de vocês escolherem qual é o regime que será adotado. Qual é o regime de bens que esse casamento vai funcionar? Eu vou falar dos 3 mais utilizados, que é a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens e a comunhão com separação total de bens. Então, vocês precisam ir até o cartório já entendendo mais ou menos e já pensando aí qual é a comunhão que vocês vão utilizar. Vamos à primeira comunhão, que é a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, ela é da seguinte forma: tudo que for adquirido após o casamento, vocês vão dividir, caso haja um divórcio no futuro, em partes iguais. Lembrando que tudo que será dividido é após a data do casamento. Bom, vamos falar da comunhão total de bens, que é o quê? Tudo que foi adquirido antes e após o casamento se junta e passa a ser dos 2. Então, num caso de divisão, serão divididos em partes iguais tudo que foi adquirido antes e durante o casamento. E aí, por fim, a separação total de bens. Tudo que foi adquirido antes e durante o casamento é determinado de quem adquiriu esse bem. No futuro, quem adquiriu o bem fica com ele. Então, não existe uma separação. A separação total, cada um fica com aquilo que já é seu e que foi adquirido por si. Tá bom? Essas são as 3 principais, esses são os principais regimes mais utilizados. Claro, gente, que judicialmente tem muito mais detalhes que precisam ser vistos. Eu fiz um geralzão, não sou advogada, né? Fiz aqui uma pesquisa rápida só para vocês entenderem. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, pesquisem, vão até o cartório, se informem. Esse é só um geralzão para que vocês possam escolher qual é o regime que mais se adequa aí ao estilo de vocês, ao que vocês querem, o que vocês pensam para o futuro, tá bom? Mas claro que a informação tá aí, vocês podem ir até o cartório de registro civil da cidade de vocês, caso vocês queiram saber especificamente como funciona cada regime.
Quero deixar aqui uma dica para vocês que já estão aí pensando e se organizando para marcar o casamento no civil. Gente, registrem esse momento. Por mais que seja uma cerimônia, né, assim, não tão festiva quanto o dia do casamento, ela merece ser registrada. Então conversem com o fotógrafo que vai fazer o casamento de vocês, para que ele possa ir lá registrar também. A maquiadora que vai fazer o seu dia da noiva, já pede para ela ir fazer um teste de maquiagem, aí você se maquia com ela para ir toda bonita. Que querendo ou não, vocês vão ter testemunhas. Na lei dos homens, como a gente costuma chamar, é o casamento civil que tem, né, realmente validade. Então vocês precisam pensar em alguns detalhes para que esse dia fique bonito, para que esse dia seja registrado de forma bem bacana e que você guarde esse registro com bastante carinho. Então, feito isso, né, indo bem bonita, vocês se arrumando, para que as fotos saiam incríveis, pensem também nos detalhes. Levem uma caneta. Normalmente o juiz do cartório tem, mas a gente não sabe, né? Cada cartório usa um jeito. Então, para não sair aquela caneta feia, providencie uma caneta bonita para que aquela assinatura, né? A assinatura do documento, o registro saia bonito. Não esqueçam de polir as alianças, né? Não esqueçam as alianças, porque no cartório vocês vão trocar alianças. Então, que a aliança esteja bonita. Lembrando que, se você for casar um dia antes no civil, só coloque a aliança, chegando em casa, tire, para que ela não perca o brilho, para que vocês usem na cerimônia religiosa que normalmente é realizada no outro dia. E não esqueçam também de levar essa aliança no outro dia, tá? Vou pedir para você não se esquecer de deixar seu like e se inscrever no canal para você receber todas as nossas notificações dos nossos próximos conteúdos. Queria te agradecer por ter ficado comigo até agora nesse vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo e tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!